O SQL Data Types, ou melhor, os tipos de dados dentro do SQL, neste caso concreto dentro do MySQL, que é o sistema de gestão de base de dados que estamos a usar, é extraordinariamente importante para várias circunstâncias. Primeiro, se nós estivermos a construir uma tabela ou uma base de dados com várias tabelas, nós vamos ter sempre a necessidade de definir quais são os tipos de valores que cada uma das colunas de cada tabela pode receber. Isto é, se nós temos uma coluna para registar o nome, nós vamos querer definir que essa coluna aceite valores do tipo alfanuméricos. Por seu turno, se nós quisermos guardar, por exemplo, o valor de uma quantia em dinheiro, vamos usar um valor numérico. E, por sua vez, por exemplo, se quisermos guardar uma data de nascimento, por exemplo, ou o registro de uma data qualquer, nós vamos usar eventualmente um valor do tipo data. Bom, mas existe um conjunto muito diversificado de data types. E quando falamos de data types é exatamente o tipo de dados. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Nós temos tipos agrupados em basicamente três grandes grupos. Tipos de dados numéricos, tipos de dados alfanuméricos ou de texto e tipos de dados data-hora. Bom, o que nós vamos ver agora durante este vídeo e os próximos vídeos desta série é de facto quais são os principais, quase todos, os tipos dentro destes grupos. Vamos olhar em primeiro lugar para as colunas cujo tipo será alfanumérico, isto é, colunas que estão preparadas para receber strings. Para explicar aqui quais são os conceitos de definição de colunas cujos valores aceitam caracteres alfanuméricos, neste caso não estamos a falar de valores numéricos, mas sim de texto, eu criei aqui uma tabela sem qualquer utilidade, obviamente, chamada teste, e coloquei aqui vários exemplos para falar sobre eles. Neste caso, obviamente, a estrutura está mal construída. Porquê? Porque nós temos ali C1, C2, C3, etc. Portanto, o nome da coluna está ali definido de uma forma muito simples, mas o que importa é, de facto, aqueles valores que estão ali definidos a um vermelho assim mais carregado, ok? Um castanho, vamos dizer assim. Bom, temos ali no C1 o char1. O char1 é um tipo de valor alfanumérico, e não será necessário voltar a repetir durante o resto desta explicação. E depois tem ali, entre parênteses, 1. O que é que quer dizer o char1? Neste caso, é uma coluna que aceita apenas uma letra ou um caractere. Pode ser também um dígito, pode ser um algarismo, mas o algarismo vai ser sempre considerado como um valor alfanumérico, como sendo um texto. O C2 define um char5. Neste caso, estamos a falar de uma coluna que aceita até um máximo de 5 caracteres. Ou neste caso, 5 caracteres especificamente, ok? Não podemos colocar lá 3 caracteres numa coluna que é char5. Char5 é, ok, são este número de caracteres, ok? Depois temos o varchar. E o varchar tem também a necessidade de nós definirmos qual é a sua capacidade, ok? É o valor que está ali 50 dentro de parênteses. Neste caso, o varchar permite guardar um valor até 50 caracteres. E nós podemos alterar aquele valor até ao máximo de 255 caracteres. Ora, o que é que isto significa dizer? Vocês poderão pensar, bom, então, mas se eu colocar char 255, vamos ter ali dois tipos muito semelhantes. Não, de facto não é assim tão simples. Porquê? Se eu colocar char 50, eu vou ter sempre que guardar valores cujo comprimento da string é 50 caracteres. Se eu tiver char 50 e tentar gravar apenas uma frase com 30 caracteres, eu vou ter um erro. No caso específico do varchar, o 50 é o limite máximo. O que quer dizer que eu posso guardar apenas uma palavra com 10 caracteres, mas vão sobrar 40. Não importa, não há qualquer problema. O que importa é que, de facto, este varchar 50 permite que eu grave valores ou frases ou nomes, etc., que tenham no máximo até 50 caracteres. Obviamente que se eu ultrapassar esse valor, vamos ter um erro. Vamos depois ter ali o Tiny Text. E o Tiny Text é muito simples, é uma versão simplificada ali do varchar. O Tiny Text consegue guardar até o máximo de 255 caracteres. Seria o equivalente a colocarmos aqui 255, ok? Poderemos usar Tiny Text e vamos ter mais ou menos o mesmo tipo de capacidade.
Depois temos o text. O text é como se fosse um varchar, mas sem a limitação dos 255 caracteres, porque o text permite ter até o máximo de 65.535 caracteres, que na maior parte dos casos será um espaço ou uma capacidade suficiente para guardar uma série bem alargada de parágrafos de texto, ok? Bastante texto. Vamos imaginar que nós na nossa aplicação temos um campo para guardar observações, limitamos esse campo a um preenchimento, por exemplo, de 10.000 caracteres, que dá para escrever imenso texto, e podemos guardar essa informação no text. Depois temos aqui alguns tipos de valores alfanuméricos que não são tão utilizados. Porquê? Porque são, de facto, para guardar imensa informação. Temos ali o blob. O blob permite-nos guardar até 65.535 bytes de informação, não necessariamente só texto, mas podem ser ali caracteres codificados, etc. Depois temos o medium text, que permite guardar até 16.700.000 caracteres, portanto já estamos a falar aqui de um valor substancialmente superior, e vamos por aí acima. Eu não vou explicar em detalhe cada um destes, porque por norma são muito pouco utilizados. Os valores mais utilizados são de facto estes que aqui estão em cima, e aquele que é eventualmente o mais utilizado, ou os mais utilizados, será o tiny text e o varchar. Normalmente quando queremos, por exemplo, criar uma tabela para guardar os dados de uma inscrição, ok? Todas as colunas que vão guardar dados alfanuméricos, o nome, morada, telefone, endereço, e-mail, etc. Normalmente nós vamos utilizar o varchar e dimensionar aqui a capacidade para aquilo que é mais ou menos esperado. Por exemplo, no caso do nome, 50 caracteres é mais que suficiente para guardar um nome, mas, por exemplo, se quisermos guardar uma palavra passe que contém apenas, por exemplo, 20 caracteres no máximo, nós vamos definir aqui 20, ok? Se quisermos guardar uma morada que eventualmente vai ter mais que 50 caracteres, colocamos varchar 100, por exemplo, e temos o nosso assunto resolvido. De uma forma geral, são estas as características principais dos tipos de dados alfanuméricos.